do julgamento que vai ter agora, que é o do marco temporal. Sim. Eu quero deixar minha posição clara aqui. Eu concordei e apoiei a indicação de Cristiano Zanin. O Supremo precisa ter um criminalista. A questão de ser advogado do presidente Lula ou não, ela se dilui com o tempo, ele vai ficar por 30, 35 anos. Muda. E eu acho que é um que já é errado também. Também é errado. Mas eu acho ele competente. E agora está sendo pressionado no julgamento porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o marco temporal. Após o voto favorável do ministro André Mendonça na última quarta-feira, o placar ficou 2-2. Mas o magistrado não conseguiu finalizar a defesa do voto, que será retomada nesta quinta-feira. Aí vem a pressão. Na sequência, será a vez de Cristiano Zanin. Durante o voto, o ministro André Mendonça falou sobre o equilíbrio dos interesses e um cenário de confiabilidade. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Entra a matéria. Penso que bem compreendidos os conceitos e nuances que delineiam o marco temporal da ocupação, configura-se a solução que, a meu ver, melhor equilibra os múltiplos interesses em disputa, na medida em que, pela carga de objetivação que imprime, permite que se construa, como dito, cenário de plena confiabilidade para todos os envolvidos. Já a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, afirmou que uma possível recusa do marco temporal estaria de acordo com a Constituição. Vamos acompanhar? Há uma Constituição a ser respeitada e é nessa linha que nós estamos esperando, que se faça justiça com a vida dos povos indígenas para proteger não somente as terras indígenas para os indígenas, mas para todo o ser vivo. Bom, essa questão do marco temporal, se a produção puder colocar aqui para a gente ler do que se trata, né? O artigo 231 da Constituição Federal. Vamos lá. O que está se julgando no Supremo? O que o diretório do PT está pressionando o Zanin para fazer? O artigo 231 diz: são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. São reconhecidos aos índios os seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus direitos. 5 de outubro de 1988. Eu queria saber se a gente tem que interpretar se são as terras que eles ocupam em 5 de outubro de 88 ou não. Porque poderia ter interpretar o seguinte no julgamento, 231, são reconhecidos aos índios os direitos originários que ocuparão no dia 29 de agosto de 2023. Veja, eu quero ouvir a mesa, mas não é possível que é uma coisa mais clara, translúcida, literal do que isso. Até isso o Supremo tem que julgar se a Constituição é constitucional? Mano... o problema é a insegurança jurídica sobre a demarcação de propriedades no Brasil, né? Essa é a questão. É que a gente tem dificuldade de avançar com clareza sobre a estrutura fundiária brasileira. O que é propriedade de quem? Então, esse vácuo do Poder Executivo, que estava lá já a previsão de que caberia ao Estado fazer a demarcação da terra, né? Então, a ausência de eficiência no processo de demarcação é que, com o passar dos anos, gerou esse impasse. Eu acho que o que é fundamental para que tenhamos segurança jurídica é que essa questão seja decidida o quanto antes, para que possa ser aplicada a lei com segurança para todos os proprietários. Esse é um problema muito clássico de boa parte das leis brasileiras. Elas são mal desenhadas. Porque quando você fala que o direito da propriedade por parte da população indígena é o espaço que eles tradicionalmente ocupam, o que é
tradicionalmente ocupam. Nada. Não disse nada. Então, isso gera um problema enorme, uma insegurança jurídica enorme. Porque eu vou lá, eu compro uma terra e amanhã pode vir uma população indígena e falar assim, não, a gente estava aqui, entendeu? Em 1417. E então vocês têm que liberar essa terra. E aí isso vai para a justiça e a justiça vai para algum lado. Qual lado? Ou seja, o direito de propriedade no Brasil, ele é enfraquecido quando você tem esse tipo de incerteza. E quando isso daí acontece, não só em questões ligadas à terra, né, questões fundiárias, mas em diversas outras questões, você faz com que o Brasil seja um país muito difícil de se fazer negócio, muito difícil de você ter segurança sobre aquilo que você está fazendo. Se eu quero fazer um investimento, se eu quero fazer um desenvolvimento de uma certa região, de uma certa área, eu vou ter que me deparar com esse tipo de incerteza. E isso aumenta muito mais o risco daquilo que eu estou fazendo dar certo ou não. Então, no meu ponto de vista, é muito importante que a gente, de uma vez por todas, deixe claro e defina, de fato, essa data de 1988 como uma data padrão para esse tipo de situação e que a gente não tenha mais esse tipo de incerteza jurídica. Suano, a Constituição fala 5 de outubro de 88, as terras que eles ocupam. Então, não tradicionalmente ocupam. O problema ele gera uma zona cinzenta. E exatamente que está essa zona cinzenta, que é colocado para o Supremo Tribunal Federal para interpretar alguma coisa que um legislador incompetente não teve competência para fazer, e ele fica fazendo uma interpretação que vai ser ideológica, ou o que quer que seja, e vai legislar. Isso aqui é o pior para mim. Aí, demora, né? Porque de 88 para 2020. E olha, e para encerrar, acho que falar no ponto, sabe? O problema é a propriedade, isso tem que ficar muito bem definido. Segundo, a questão dos indígenas. Tudo bem, nós temos que tratar de... Eu sou descendente de indígena. Ora, eu não quero que meus ancestrais sejam tratados como se fossem animais zoológicos. Eles têm que ser tratados como cidadãos brasileiros. O problema é aquela terra é rica. Tem muita coisa lá naquele subsolo, tem muita coisa na biodiversidade, isso tem que ser explorado adequadamente. E eles têm que viver na Idade da Pedra? E eles têm que, como se fosse um animal zoológico para antropólogo que fica aqui sentado, tomando cerveja no bar. Não estou dizendo que todo antropólogo faz isso, pelo amor de Deus. Tô falando Leonardo DiCaprio, que é metido antropólogo, faz cerveja no bar. Pelo contrário. Porque esse é o momento que mais se aprende. Além de tudo isso ainda, que eu acho que já foi bem dito por todos aqui, que eu concordo também, inclusive, com a posição do Daniel, sobre a definição, de fato, de 1988 como sendo a data, tem o que vem depois. O que aconteceu depois de 88? Quem entrou, quem tomou novas terras, se tem gente de fora, inclusive na região amazônica, organizações não governamentais ali que possam estar manipulando a parte de povos indígenas para ter entrado em terras depois dessa publicação. Isso também é importantíssimo. Então, tem muita coisa a ser discutida, né?